Konnichiwa, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do Rex. Eu sou o apresentador do canal, o Rex, e dei uma quebrada nesse negócio de animes, reacts e tudo mais para falar sobre a série nova que está saindo na Netflix. Uma série que saiu com 9 episódios, já está completa na Netflix, e foi uma parceria entre a Netflix e a Riot. Sim, estou falando da série Arcane. Uma série que é muito legal, já tem a segunda temporada confirmada. Cara, essa série foi genial e simplesmente surpreendeu a todo mundo que assistiu. Afinal, por mais que fale dos campeões de LoL e tudo mais, mesmo quem não joga LoL pode assistir essa série tranquilamente. Afinal, a qualidade dela é impecável, tanto na animação quanto no roteiro. E a falar de roteiro, a gente pode falar desse roteiro tão complexo que foi construída para essa série, trazendo todo um universo e personagens que não são somente quadrados, ou seja, personagens que não são somente bonzinhos ou malzinhos, mas sim que tem suas próprias metas, objetivos, sonhos e vão seguir diferentes métodos para tentar alcançá-los. Com isso, cada personagem da série tem uma grande dinamicidade, uma grande complexidade que você pode entender de diferentes formas. Com isso, a gente chega nesse vídeo. Afinal, vamos falar de Piltover, a cidade do sucesso, a cidade do progresso, da ciência e do estudo, mas também de Zaun, a subferia que compõe a cidade, que seria a parte pobre, A gente pode ter, novamente aquela dinâmica social entre o lugar rico e o lugar pobre, coisa que é muito bem retratada nessa série da Netflix. E, bom, você deve ter lido aqui já no título do vídeo, esse vídeo é sobre ele. Sim, sobre este homem. Esse vídeo é basicamente sobre Jace Talis, o cara que simplesmente vai se tornar um novo conselheiro após ser um grande inventor e tudo mais, e vai entrar na cidade. Vou avisando que esse vídeo vai ter spoilers. Então, se você não viu a série Arcane, recomendo que você vá assistir antes de ver esse vídeo. Agora, se você não quiser, gosta de spoiler, não tem problema, seja muito bem-vindo e vamos falar sobre essa série. E já vou avisar também, se você é um cara que ama o Talis, por mais que um dia que esteja falando Talis é o verdadeiro herói, eu já vou falar que não. Talis não é o grande herói dessa série, mas é um personagem importante. E se você odeia o Jace, o que eu posso falar pra vocês é, veja esse vídeo. Vou te contar o quão importante ele é pra história. Bom, pra quem já viu essa série, sabe muito bem que Jace, basicamente, é um dos grandes inventores que vai fazer a grande tecnologia que vai conseguir o quê? Recriar a magia, basicamente, dentro daquele mundo. Por mais que ele tenha algumas divergências com o Heimer, que o Heimer não vai concordar, basicamente, com aquela magia, com aquela tecnologia nova que está sendo criada, o Talis, ou Jace, como se preferir chamar, junto com o Victor, vão criar uma tecnologia extremamente nova que vai mudar todo o sentido daquela cidade. Com isso, ele ganha grande relevância no cenário nacional e consegue entrar dentro do conselho de Piltover, a cidade que basicamente dá oi pra ciência. Com isso, ele que estava para ser expulso no começo da série de toda a academia por tentar inventar tamanha tecnologia e ter causado um grande desastre, agora, com essa tecnologia inventada por ele e pelo Victor, tem que lembrar da importância do Victor, finalmente é aceito no conselho e agora é uma parte de um conselheiro, ele é conselheiro da cidade de Piltover. E também ele vai causar várias coisas. Pra quem já viu a série, já que eu tô falando com gente falando que já ia ter spoiler, sabe muito bem que depois que ele vira conselheiro, ele acaba por fazer o Heimer basicamente se aposentar, Eles votam pela aposentadoria dele após vir a bagunça que tá acontecendo em Zaun. Zaun, que pra quem já viu também sabe que é a subferia, um lugar pobre, um lugar onde tem todos aqueles problemas sociais que a gente assiste durante a série, que é basicamente onde se ficam as protagonistas, digamos assim, que é a Vi e a Powder, Todo aquele cenário de guerra que tá tendo na subferia, basicamente é bastante culpa do conselho. Vai lembrar, o conselho no começo da série mostra basicamente isso, Zaun sendo subjugada por Piltover. Então essa cidade ela vai basicamente dominar Zaun, Isso acontece logo no começo da série e a gente já consegue ver que o conselho era a favor disso, Conselho que vale lembrar, o Jace não era participante. O Jace ainda era um inventorzinho, não tinha nenhuma relevância política, não tomava conta dessas decisões, e inclusive é parte da família dos mineradores, Então o Jace não tem nenhum envolvimento com isso. O Victor também faria muito mais parte de Zaun ali do que Piltover, Então tem que lembrar, o próprio Victor é da subferia, Então não é que eles são pessoas que já estão lá na grande cidade e aí eles dominam a subferia. Não, eles fazem parte muito mais do eixo pobre, digamos assim, da história, do que do eixo rico no começo. Vale lembrar, é claro, que o Jace é diferente do Victor. O Jace já tem uma condição social um pouco melhor do que o próprio do Victor, tá bom? Mas beleza! Eles estão ali nessa parte mais pobre da cidade. E no começo da série, basicamente, ela é dominada pelo conselho. Depois vão ter todas essas reformas aí. O Jace vai assumir o conselho depois das grandes invenções que ele fez.
E vai acabar por o quê? Quando o Heimer se opõe à tecnologia que eles trazem, né? Com essa nova tecnologia, esse novo invento, assim que o Heimer prevê que essa nova tecnologia vai acabar destruindo o mundo, vai acabar prejudicando o mundo como um todo, o Heimer pede para eles destruírem aquilo. E aí o Jace se opõe a isso e acaba votando pela aposentadoria do Heimer, convencendo os outros conselheiros. E com isso o Heimer é deposto, né? O Heimer basicamente perde o título dele dentro do conselho, tá? E eu sei que esse ponto que é o crucial agora que eu falei, que ele tira o Heimer, é visto por muitos fãs da série Arcane como um ponto bem complicado, né, pra gente tentar defender o Jace. Afinal, o Heimer é basicamente quem defendeu o Jace, quem manteve no começo, né, da série, quando o Jace ia ser expulso da academia. Uma das pessoas que mais falou, pera aí, a tecnologia dele é interessante, e falou pra ele não ser expulso de fato ali da cidade, foi o próprio Heimer. O Heimer ajudou ele. E depois, quando ele teve um incentivo para continuar a pesquisa dele e conseguiu desenvolver tudo, quem ajudou essa pesquisa a ser aceita também foi o Heimer. Então, basicamente, o Heimer ele foi importante para ele em vários momentos e ajudou ele no desenvolvimento de protótipos e tudo mais. Então, o Heimer é muito importante nessa história e foi muito bom com o Jace. Então, quando o Jace basicamente expulsa ele, é muito mal visto o próprio Jace como uma coisa horrível. Outra coisa que é bem mal vista é quando ele faz aquelas barragens, né, aquelas barricadas, para não deixar ninguém lá da subferia subir para a cidade principal, por falar que é um perigo, né? A cidade principal e aí acontecem várias outras catástrofes, a catástrofe da ponte, envolvendo, por exemplo, a Vi e a Jinx, né? Então, basicamente, beleza, a gente tem todo esse cenário que vai falar sobre o Jace. Mas, então eu estou falando que o Jace pode ser um verdadeiro herói. Na verdade, eu não vou falar o porquê que ele é o verdadeiro herói nesse vídeo, mas sim, vou explicar o porquê que o Jace é muito importante dentro dessa história, e mais do que muito importante, o porquê que ele luta por várias coisas importantes, e ele é um dos únicos personagens que de fato luta por mudança, e de fato causa mudanças nessa série. Afinal, outros personagens, por mais que sejam legais e por mais que sejam importantes, não são tão bonzinhos assim. Bom, o primeiro ponto que eu vou pegar agora é o ponto que mais fãs reclamam. O ponto que eu vou falar agora basicamente é do Jace e do Heimer. Muita gente odeia o Jace justamente porque ele falou que o Heimer tinha que se aposentar. Mas vamos avaliar essa questão um pouquinho mais a fundo? Bom, vamos lá. O Heimer basicamente era um dos grandes criadores. Na verdade foi o grande criador de Pit Lover. Ele é um cara genial. É quem trouxe toda a tecnologia lá dele pro reino. Foi expulso da raça dele para trazer toda essa tecnologia que a gente tem no começo da série, tá? Então ele é um cara muito incrível. O Heimer é um cara muito da hora. Antes de tudo, é dito ainda que o Heimer ia visitar a subferia, tá? O Heimer era um cara ativo nas subferias, inclusive, e aquele cientista lá que trabalha com o Victor fala que, inclusive, o Heimer não ficou com ele porque o Heimer não concordava com os métodos dele. O Heimer era um cara muito mais preocupado com a vida das pessoas, né? Então o Heimer não tinha essa preocupação, digamos assim. Só que o Heimer, então, cria a cidade, cria tudo mais, ele é o grande pai de tudo, mas ele faz parte do conselho. E ele junta o conselho lá com aquelas pessoas que todo mundo já sabe, a mãe da Cat, o Robozão, toda aquela galera lá que tá compondo o conselho. E compondo o conselho, basicamente, eles começam a mandar na cidade. Um ponto que eu percebo que muita gente não percebeu é o seguinte. Toda a série, envolvendo a Powder, envolvendo a Vi e todos aqueles amigos e tudo mais, ele começa numa guerra. Numa guerra de Zaun versus Pit Lover. Pit Lover domina Zaun e subjuga Zaun, a subferia, acabando com as condições de vida de Zaun. As pessoas vivem um verdadeiro inferno. Dá pra ver isso claramente quando a gente vê os trechos mostrando a Vi e mostrando a Jinx, ou Powder, como vocês preferirem chamar. Não à toa se criam grandes brigas, né, entre o Vander e entre o Silco, né? Então a gente tem essa grande briga pra tentar fazer o quê? Tanto o Vander quanto o Silco, eles queriam a mesma coisa, eles tinham métodos diferentes, mas os ambos queriam dar autonomia de novo pra cidade de Zaun, pra que Zaun pudesse voltar a ser o que era. Mas vocês perceberam o trecho que eu falei, que quem estava no conselho desde o começo, e também tinha uma grande influência em tudo isso, era justamente ele, o Heimer. Sim, aquele bichinho fofo que todo mundo odeia o Jace por falar que ele tinha que se aposentar, é um dos envolvidos na votação que fez com que Zaun fosse invadida. Exato, quem subjugou a própria subferia foi o Heimer. E quem se opôs a ele foi o Jace. Humanos não vivem por séculos. Não podemos esperar pelo progresso.
Precisamos de uma liderança focada no futuro, não no passado. E mais do que isso, muitos podem falar, ah, mas o Heimer errou nesse momento, mas depois ele... Não! O próprio Heimer, né, ele fala, vou colocar um pequeno trecho da série que ele fala que ele esquece a subferia, né? E ele fala que ele volta a cuidar da subferia depois, quando ele é aposentado pelo Jace. Ou seja, de fato, o Heimer, ele não... For the fissures. Air is denser. Oh. Are you all right, lad? Yeah, I'm fine. I just sprained my ankle. Are you... Estava sendo um bom conselheiro. Ele já tinha parado de ser um bom conselheiro. Como ele tinha toda uma imortalidade, todos aqueles anos de vida dele, todos os processos para ele eram muito lentos, eram muito tranquilos e podiam ser tocados de um jeito mais fácil. Mas a vida das pessoas não é eterna. E com isso, a vida dos moradores de Zaun estava um verdadeiro inferno. Toda aquela guerra criada entre o Silco e o Vander se criou tudo enquanto o Heimer era conselheiro. Ou seja, o Heimer realmente não era um conselheiro competente. Por mais que ele fosse não corrupto, por mais que ele não se envolvesse em nada do que os outros conselheiros se metessem, ele era incompetente. A realidade é essa. O Heimer, ele tinha os olhos muito fechados para a questão social. Por mais que na tecnologia ele fosse muito bom, por mais que ele fosse um personagem realmente legal, o Heimer pecava demais do lado do conselho e deixou acontecer tudo isso com a cidade. E quem percebeu e realmente afastou ele, sim, foi o Jace. Então, na minha visão, o Jace já não errou aí. Não à toa o Jace faz um grande feito no final da série. Por mais que a gente tenha entendido mal, afinal, o Jace acaba aceitando as condições do Silco. Desde o começo da série, tudo que aconteceu com a Powder, tudo que aconteceu com a Vi, tudo era para conseguir fazer a independência de Zaun. Mas no final, uma única pessoa daria essa independência a Zaun. E essa pessoa nada mais é do que o Jace. Sim, o Jace fecha um termo de não guerra com o Silco e consegue convencer todos os conselheiros que realmente Zaun deveria ser livre. Então, de fato, no final, quem conquistou a liberdade pra Zaun, claro, com o esforço da Vi, da Powder, de todo mundo, mas quem realmente canalizou isso, levou pro conselho e conseguiu a assinatura, sim, foi o Jace. O Jace basicamente consegue, de verdade, a independência de Zaun. Com uma proposta final. O Jace fez um acordo de paz com Silco, em troca da independência da subferia. Sem guerras e sem grandes conflitos armados. Bom, pelo menos até o final da série, onde a gente vê o que a Jinx fez, né? Mas a gente basicamente tem que voltar para alguns outros pontos que também são importantes na trajetória do Jace. E o primeiro é basicamente a tecnologia que eles inventam para simular a magia. Bom, pode parecer que ela foi só uma grande arma, uma coisa grande criada em guerra, mas na verdade, se não fosse ela, vocês já pensaram como é que eles se defenderiam da tecnologia do Silco? Afinal, o Silco ele tem uma grande tecnologia, vocês perceberam isso, aquele suquinho roxo lá dele, simplesmente é o cão. Agora, a única coisa que consegue vencer daquilo, e a gente viu isso na batalha da Vi e do próprio Jace contra as refinarias, foi justamente a tecnologia criada pelo Jace. Ou seja, sem aquilo, sequer eles conseguiriam fazer um acordo com o Silco, porque o Silco teria a tecnologia mais forte naquele momento. Basicamente, sim, o Jace com o Victor conseguiram criar a única tecnologia que conseguiu barrar a soberania do Silco. Além disso, o Jace tem uma outra característica que é muito importante para essa série. Ele tem esse eixo político, então ele consegue negociar as coisas. Cara, vocês podem não perceber, mas muitos queriam usar a tecnologia dele para criar armas ao longo da série. E em um momento o Jace até recua. Foi o momento que ele briga com a Cat, né? Ele pensa de fato em inventar as armas, né? E aí vem o grande momento, né? Que até muitos criticam também o Jace por ele ter matado uma criança. De fato, ele matou uma criança. Mas, vamos lá. Vocês perceberam já a reação da Vi a essa cena? Vou colocar ela pra vocês. Você sempre fez parte disso. Só nunca olhou isso de frente. Uma criança morta? De onde ele veio tem mais centenas, graças ao Silco e a pessoas como você que enfiaram a cabeça na terra. Isso acabou. Não pra mim. A Vi meio que fala, acontece. E esse acontece deixa a gente entender o quê? Que nas revoluções crianças morrem. E cara, muito provavelmente elas morrem. A gente pode ver as invenções que começam a série. Crianças morrem naquele mundo. Então não é como se fosse uma coisa que, meu Deus, só o Jace fez. Muito provavelmente a Vi fez, com toda certeza a Jinx fez, e todos os heróis da série fizeram.
A diferença é que o Jace, diferente desses heróis, não aceitou isso. E não só não aceitou, como decidiu fazer um termo de paz com o Silco para evitar que houvessem mais mortes. Mas mais do que isso, graças ao Jace, a tecnologia que ele criou, não se tornou uma arma. Ou seja, o Jace basicamente foi o personagem que aposentou um conselheiro que, por mais que todo mundo ame, realmente estava fazendo um trabalho ruim. Foi um conselheiro que criou a tecnologia, que é a única coisa que conseguia parar o Silco. Conseguiu fazer um tratado de paz para que não houvessem mais mortes. E por fim, ainda foi o único que realmente conseguiria fazer um tratado de paz para Val. E por isso que eu falo que o Silco tem grandes qualidades para ser um grande herói dessa série. Vale lembrar, o Silco errou. O Jace errou muito na série. O Jace, ele cria coisas bem pesadas, tá, gente? Ele criou, por exemplo, uma barricada que não deixou ninguém da subferia subir, uma coisa extremamente preconceituosa, bem vexaminosa. Tem aquelas cenas envolvendo a família dele, que é pesadérrimas também. Ele realmente matou uma criança. Então não é um cara bonzinho, pelo amor de Deus, ninguém tá defendendo isso. Mas ele tá longe de ser o vilão que todo mundo pinta. Afinal, ele foi muito importante pra série. Mas também, vale lembrar, o Jace, ele tem um arco político, ele tem todo aquele arco legal, mas ele cria tecnologia que já está quase escrita pelo roteiro, que deve causar uma grande destruição. Ou seja, no final, provavelmente tudo que o Jace criou vai também se tornar meio maligno, assim podemos dizer. Além disso, é claro, também temos que lembrar, tá, gente? Esse arco do Jace ele é muito legal, porque ele debate um assunto muito importante. E tem a ver com política. Muitas vezes quando a gente fala de política, né, a gente fala que políticos têm que ser incorruptíveis e tudo mais. E o Jace, se a gente for pegar, ele é mais ou menos corrupto, né? Ele faz vários acordos, querendo outras coisas e tudo mais, então faz um toma lá da cá nada mais é do que a política em si, tá, gente? O termo política é troca de favores. Então, fazer esse toma lá da cá não é corrupção. Corrupção é envolver coisas públicas para dar privilégios para outras pessoas. Isso parece que o Jace também faz, tá? Então não é que ele é incorruptível, não. Ele provavelmente é tão corrupto quanto os outros conselheiros. Porém, ele é competente. Perceberam quantas coisas boas que ele fez, inclusive pra Val, que nenhum outro conselheiro fez? Agora, o Heimer, por exemplo, ele é um conselheiro que é incorruptível, e isso a série deixa bem claro, mas que esqueceu o Zay. Percebe que essa série ela acaba fazendo uma pequena crítica nisso? Que não adianta nada você ser um político incorruptível se você for um político incompetente. E é isso, meus queridos. Queria saber a opinião de vocês, peça aqui nos comentários. Se você gostou, se você não gostou, deixa seu dislike, pode deixar, não tem problema. Peça seu compartilhamento, sua inscrição no canal. Sejam muito bem-vindos ao canal do Rex. É isso por hoje. Muito obrigado e agora eu fui.